Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou continuar a resolução dos problemas do capítulo 2, né? Eu parei no problema 23 na última aula. Então, nesta aula eu vou continuar aqui no problema 24. O problema 24 pede para encontrar o limite da seguinte função: x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x, quando x tende a menos infinito. Bom, quando você tem essa situação aqui, esse tipo de função, é interessante você eliminar essa raiz para você poder analisar o que acontece quando x vai para mais infinito ou menos infinito. Para eliminar essa raiz, basta você multiplicar a função aqui pelo conjugado dela, ou pelo conjugado da raiz. Nesse caso, você fica com limite x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Conjugado aqui fica x menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. A mudança ocorreu nesse sinal aqui. Você pode também fazer menos x mais a raiz quadrada, que dá no mesmo, quando x tende a menos infinito. Eu preciso de dividir por esse mesmo fator. Uma vez que eu multipliquei, agora eu preciso de dividir. Então fica dividido por x menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Fazendo os produtos aqui de cima, a gente fica com x vezes x, que dá x ao quadrado. A gente fica com x vezes menos raiz quadrada de tudo isso. Então fica menos x vezes a raiz quadrada. Agora fica raiz quadrada vezes isso, vezes x, então fica mais x vezes o termo com a raiz quadrada. E por último, raiz quadrada vezes menos a raiz quadrada aqui. Então fica com menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x ao quadrado. E tudo isso dividido por x menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x, quando x tende a menos infinito. Esses termos aqui, eles são, um é negativo, né, outro é positivo. Então esses termos aqui se cancelam e a gente fica com o seguinte: aqui a raiz é eliminada, então fica limite de x ao quadrado menos x ao quadrado, então tem que tomar cuidado com o sinal, e menos 2x. Tudo isso dividido por x menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x, quando x tende a menos infinito. Esse x ao quadrado aqui também pode ser eliminado com menos x ao quadrado. Assim a gente fica com limite de menos 2x dividido por x menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x, quando x tende a menos infinito. Agora, esse termo aqui, que tem x ao quadrado mais 2x dentro dessa raiz quadrada, é interessante você colocar em evidência o termo que tem um maior fator aqui, que nesse caso é x ao quadrado. Isso sempre quando o limite tender a menos ou mais infinito, porque o termo que tiver o expoente maior é o que vai determinar o comportamento da sua função. Então isso aqui fica limite de menos 2x. Já poderia ter colocado esse menos 2 aqui em evidência, mas não vou fazer nada por enquanto. E aqui no denominador vai ficar x menos raiz quadrada de x ao quadrado, colocando já em evidência. Tudo isso vezes raiz quadrada de 1 mais 2x
por x ao quadrado. Isso quando x tende a menos infinito. Agora observe que aqui apareceu essa raiz quadrada de x ao quadrado, que nós já vimos que é igual ao módulo de x. O módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Como x está tendendo a menos infinito, x tende a menos infinito, ou seja, x é menor que zero, então o módulo de x para x menor que zero é escrito como menos x. Ou seja, no lugar de raiz quadrada de x ao quadrado, eu vou substituir por menos x. Então isso aqui fica limite de menos 2x dividido aqui por x. Esse menos com esse menos vai dar mais. Fica mais x, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais esse x aqui pode ser cancelado com um x aqui. Então fica 2 sobre x. E tudo isso quando x tende a menos infinito. Agora esse x aqui nesse termo e esse x nesse outro termo é um fator comum, vou colocar em evidência. Então fica limite de menos 2x dividido por x, que multiplica 1 mais raiz quadrada de 1 mais 2 sobre x. Isso quando x tende a menos infinito. Esse x aqui agora no numerador pode ser eliminado com esse x no denominador. Então, por fim, a gente fica aqui com menos 2, eu vou colocar em evidência, vezes o limite de 1 dividido por 1 mais raiz quadrada de 1 mais 2 por x, quando x tende a menos infinito. Agora, por fim, eu vou aplicar o limite. Vou fazer x tender a menos infinito. Quando eu fizer isso, esse termo 2 por x aqui, ele vai tender a zero. E assim a gente fica com 1 mais raiz quadrada de 1. Aqui temos 1 com aqui 2. Então isso fica menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Então esse limite de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x, quando x tende a menos infinito, é igual a menos 1. Para verificar isso, eu vou fazer o gráfico dessa função e ver o comportamento dela quando x tende a menos infinito. Então nós temos a função é x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Vou colocar uma espessura aqui 3, uma densidade 3. E a cor do gráfico eu deixei em azul aqui. Bom, esse daí é o gráfico da nossa função. Vou dar um zoom aqui para ficar mais visível. E daí já dá para a gente ter uma ideia já do comportamento dessa função. O que interessa para a gente é o lado esquerdo, porque a gente está analisando a função, o comportamento dela quando x tende a menos infinito. Então, para x, tendendo a menos infinito, repara que a nossa função ela tende para um certo valor. Ela vai tender a um certo valor aqui que está próximo do menos 1. Vamos verificar se de fato é menos 1. Traçando aqui uma reta, vou fazer a igual a 0. Para eliminar x, vou fazer b igual a 1. E vou fazer c igual a menos 1. Porque eu quero uma reta y igual a menos 1. Ficar tracejado e vou colocar a cor dela em preto. Então está aqui a nossa reta y igual a menos 1, ou a assíntota horizontal. E de fato a gente vê que a curva em azul que representa a nossa função, deixa eu mostrá-la aqui.
nossa função x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x, ela tende a menos 1 à medida que x tende a menos infinito. Então, de fato, o limite vale menos 1. O próximo problema é o problema 25. Ele pede para encontrar o limite da seguinte função: raiz quadrada de x ao quadrado mais ax. Isso menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais bx. Isso quando x tende a mais infinito. De novo, nós temos raízes e elas têm comportamentos parecidos. Quando x tender a mais infinito, o termo dominante aqui é x ao quadrado. Então, isso daqui tende a x, que vai tender a mais infinito. Este outro termo aqui, o termo dominante, também é x ao quadrado. E quando x tender a mais infinito, esse termo aqui vai ficar grande também. E nós vamos ter uma espécie de x menos x, algo desse tipo. Isso, teoricamente, ou a tendência seria tender a zero. Mas não dá para afirmar isso só olhando aqui. Não dá para fazer isso, ó. Dizer que isso daqui vale mais infinito, menos, e que isso daqui também vale mais infinito. Então, nós temos mais infinito menos mais infinito, que tenderia a zero. Mas não dá para a gente afirmar isso. A gente precisa analisar a função com mais cautela aqui. E para fazer isso eu tenho que eliminar essa raiz. É uma das formas de fazer. E para mim eliminar essa raiz aqui, basta eu multiplicar pelo conjugado dela. Então isso aqui fica limite da raiz quadrada de x ao quadrado mais ax. Aqui eu vou escrever com uma outra notação para ficar mais fácil. Elevado a meio, fica mais fácil assim. Menos x ao quadrado mais bx elevado a meio. E o conjugado é a própria função, só que trocando esse sinal. Então, x ao quadrado mais ax. Deixa eu corrigir isso daqui. Elevado a meio, mais x ao quadrado mais bx elevado a meio. E eu preciso de dividir por este fator. Uma vez que eu multipliquei, eu preciso de estar dividindo aqui pelo mesmo fator. Então, x ao quadrado mais ax elevado a meio, mais x ao quadrado mais bx elevado a meio. Isso quando o x tende a mais infinito. Esse fator aqui vai eliminar essas raízes. Da mesma forma no problema anterior, os produtos cruzados aqui vão se cancelar. Então só vai restar aqui os seguintes termos. O primeiro com o primeiro, que fica simplesmente x ao quadrado mais ax, porque meio mais meio dá 1. Então fica x ao quadrado mais ax elevado a 1, que é x ao quadrado mais ax. Esse termo com este é cancelado com o produto deste termo com este. Então, o próximo termo que sobrevive é este com este, ou seja, o segundo do primeiro aqui com o segundo do segundo aqui. E tem um sinal de menos na frente. Menos x ao quadrado mais bx. Isso fica dividido por x ao quadrado mais ax, isso elevado a meio, mais x ao quadrado mais bx elevado a meio, quando x tende a mais infinito. Aqui no numerador dá para eliminar ainda x ao quadrado com menos x ao quadrado.
E ainda dá para colocar esse x aqui do ax com esse do bx em evidência. Então a gente fica com a menos b, isso é uma constante, vezes o limite de x dividido por x ao quadrado mais ax elevado a meio mais x ao quadrado, né, mais bx elevado a meio. Agora o que você tem que fazer é fatorar o termo aqui que tem o maior grau. Nesse caso aqui é x ao quadrado e aqui também x ao quadrado. Colocar eles em evidência. Então vai ficar a menos b vezes o limite. Aqui no numerador continua x, mas no denominador vai ficar. Eu vou colocar agora a notação de raiz de novo. Fica raiz quadrada de x ao quadrado. Para esse termo, em evidência, 1 mais ax por x ao quadrado. Isso aqui eu vou usar a notação meio aqui. Aqui fica também raiz quadrada de x ao quadrado em evidência, vezes 1 mais bx sobre x ao quadrado. Isso elevado a meio. Quando x tende a mais infinito. Essa raiz quadrada de x ao quadrado aqui, que tem os dois termos, posso colocar em evidência. Só que antes tem que lembrar que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Nesse caso, x tende a mais infinito, ou seja, x maior que zero. Então, o módulo de x é simplesmente escrito como x. Então, no lugar de raiz quadrada de x ao quadrado, a gente substitui por x, nesse caso. E eu vou colocar já em evidência. Então, fica aqui a menos b, que multiplica o limite de x dividido por x, colocando em evidência já. E aqui dentro ficam os termos 1 mais, aqui posso cancelar um x com x ao quadrado, um x com x ao quadrado. Fica 1 mais a sobre x, isso elevado a meio, mais 1 mais b sobre x, elevado a meio. Quando x tende a mais infinito. Agora eu posso cancelar x com x aqui, ó. E aí fica simplesmente a menos b, que multiplica o limite de 1 dividido por 1 mais a sobre x elevado a meio, mais 1 mais b sobre x elevado a meio. Quando x tende a mais infinito. Agora sim, de fato, eu vou aplicar o limite. Você tem que observar que todas as operações você tem que fazê-las antes de aplicar o limite. Aplicando o limite aqui nesse termo, a sobre x tende a zero, desde que há uma constante. A mesma coisa acontece com b sobre x, que também tende a zero, quando x tende a mais infinito. Então, o que a gente fica aqui nesta parte é 1 elevado a meio, que é 1, e aqui 1 elevado a meio, que é 1. Então, aqui no denominador fica 1 mais 1, que é 2, fica 1 sobre 2. Então, a gente fica com a menos b dividido por 2. Esse é o limite dessa função. Para essa função, eu não vou plotar um gráfico com essas constantes, mas eu posso dar um valor para essas constantes. Por exemplo, eu vou dar um valor para a igual a 2 e para b igual a 1. Assino um zero esse termo aqui, e a gente já sabe que automaticamente, se
se A for igual a 2 e B for igual a 1, que o limite vai ser 2 menos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a meio. Então a gente espera que o limite seja meio para A igual a 2 e B igual a 1. Então vou fazer o gráfico para a gente analisar aqui. Eu vou fazer nessa aqui mesmo. Então fica raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x, que eu estou assumindo que A vale 2 nesse exemplo. Isso menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, mais x, né? Porque eu estou fazendo b igual a 1. Seria bx, então aqui nesse caso é só x. Porque b é igual a 1 aqui. Ok. X ao quadrado mais 2x, raiz quadrada disso, e x ao quadrado mais x, e aqui uma diferença entre eles. E tá aí nosso gráfico. Deixa eu só restaurar aqui. Deixa eu mostrar aqui a equação. E tá aí o nosso gráfico. Vou dar um zoom aqui. E o que a gente tem que analisar aqui, nesse caso, é quando o x tende a mais infinito. Então é esse lado aqui, ó, o lado direito. Então, para essa função nossa, só mostrar aqui, ó. Deixa eu apagar esse cara. Aí. Quando o x tende a mais infinito, para essa configuração, para A igual a 2 e B igual a 1, observe que a nossa função está tendendo para um certo valor. E observe que esse valor está aproximadamente aqui, no meio, entre 0 e 1. Ou seja, a f de x está tendendo a meio. Para confirmar isso, eu vou traçar uma reta aqui. Uma reta y igual a meio. Assim, de fato, a gente vai poder verificar que realmente esse limite vai valer meio. Ó. E de fato acontece isso. À medida que x está indo para mais infinito, a curva tracejada e a curva em azul, elas se sobrepõem aqui praticamente. Ou seja, a nossa função ela converge, ela tende a meio para essa configuração. Então tá aí. São mais 2 problemas resolvidos dessa sessão. Espero que as resoluções tenham sido claras, que você tenha gostado e até a próxima. Obrigado.